Glória a Deus, vai passar. Tenho certeza que todos nós estamos aqui buscando a Deus, buscando uma vitória, clamor da virada. Eu tenho certeza que Deus já está ouvindo a sua oração. Mas hoje quero trazer uma palavra para você que Deus já falou comigo de manhã. Romanos capítulo 12. Um trecho muito conhecido, um trecho da Bíblia, onde Paulo trata a igreja de Romanos. E eu quero ler com vocês na linguagem de hoje, que vai ficar um pouco mais clara o que eu quero trazer, o objetivo. Versículo 1 e 2 diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Quando nós lemos esses dois versículos da palavra de Deus que Paulo escreveu à igreja de Roma, eu começo a pensar: aonde realmente começam todas as nossas lutas? A minha luta, a sua luta, ela começa na nossa mente. É o nosso intelecto, são as nossas emoções, são como que eu vou pôr melhor? Os conceitos que nós temos do viver nessa terra, os valores, ao que realmente damos valor, a parte financeira, a família, a saúde, a uma estabilidade, a viver de uma forma saudável, a viver de uma forma suprida na terra. Ou seja, quando esses valores que nós temos, ou seja, do nosso bem-estar, começa a ser afetado, nós começamos a entrar em angústia, em tristeza, e a nossa mente começa a nos levar a algo que podemos inclusive nos afastar de Deus. As nossas lutas começam no nosso intelecto, nas nossas emoções. Porque se você estiver totalmente preparado para uma luta, com conhecimento, com estrutura, com treinamento, imagine uma guerra. Se você entra numa guerra totalmente estruturado, armado, preparado, com superioridade bélica, qual o seu temor? Na realidade, não seria nenhum. Assim como nós vemos as guerras que ocorrem no nosso planeta, às vezes uma nação contra outra, e nós vemos que uma nação que tem um poder bélico muito maior, ela não se preocupa. Ela entra, destrói todos os inimigos e sai sem perder uma vida. E nós, no nosso dia a dia com Cristo, não é diferente. Quando a gente começa a se preparar da palavra de Deus, nós podemos nos estruturar para assim entrarmos em guerra, em lutas, em batalhas espirituais, mas com a nossa mente totalmente renovada, com o nosso entendimento voltado para Cristo, entendendo as verdades bíblicas que contém, que Deus deixou para mim e para você, entendendo que o nosso destino não é esta terra. O nosso destino é Jerusalém celestial. E nós estamos nesse mundo caminhando em direção à glória. E as coisas que nós vivemos aqui são de segundo plano. Como Paulo fala, são as demais coisas, as segundas coisas. Deus não deixa nos faltar.
A palavra de Deus garante que ao justo, ele não vai mendigar o pão. Ao justo, Deus sempre vai trazer o sustento. Isso é uma verdade. Mas às vezes eu e você, diante de circunstâncias difíceis, nós podemos entrar em desespero de coração porque olhamos essas circunstâncias e não é que não duvidamos de Deus, mas entramos em desespero por não enxergar os propósitos de Deus em meio de tudo aquilo. Como Romanos diz, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança da sua mente. Nós temos que começar a orar e buscar a Deus para que a nossa mente seja a mente de Cristo, para que o nosso entendimento seja o entendimento de Cristo, para que a nossa visão seja uma visão através do Espírito Santo. Nós temos que buscar a presença de Deus para entender que a nossa vida, depois de salvos em Cristo Jesus, está nas mãos de Deus. E Ele nos guarda debaixo das asas dele. E nenhum mal pode nos atingir. Nada pode atingir você se não for permissão de Deus. Como nós podemos ler em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Voltando aqui no versículo 2, sobre a mudança da nossa mente, eu quero ler 2 Coríntios 10. Porque as armas da nossa milícia, as armas que nós guerreamos, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Como diz em Romanos, as nossas lutas, nós temos que dominar a nossa mente, voltada para Cristo, com entendimento e conhecimento de Deus. Versículo 5, destruindo, presta atenção, os conselhos e toda altivez que se levanta contra o quê? O conhecimento de Deus. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Quando nós não cuidamos da nossa mente, quando nós não buscamos a Deus, quando nós deixamos de guardar o nosso intelecto, as nossas emoções e colocamos o Espírito Santo no nosso coração, confiando que Deus é por nós e ninguém será contra nós, confiando que não pode existir acusação contra aqueles que são escolhidos de Deus, eu e você podemos cair neste erro, como diz 2 Coríntios, destruindo os conselhos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando nós não renovamos a nossa mente pela palavra, conhecendo a Deus cada vez mais, nós corremos o risco, sim, de destruir o nosso conhecimento de Deus e perdermos a obediência que temos a Deus, conforme está em Coríntios. Mas, mais do que isso, conforme está no Evangelho de João, capítulo 17, também sobre a mente, também sobre o entendimento, também sobre este mundo, porque quando nós lemos em Romanos, nós vemos que nós temos que nos oferecer como sacrifícios vivos e que nós não podemos viver neste mundo através dos padrões mundanos. Nós temos que viver renovando a nossa mente. Sim, e como renovamos nossa mente? Pela palavra. João 17, 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando a gente volta lá em Romanos, passamos por Coríntios
e chegamos em João 17, nós começamos a entender que nós temos que sim renovar a nossa mente pela palavra, estarmos firmes na palavra, conhecendo a palavra, sabendo quem é o nosso Deus, cheios do Espírito Santo, não se conformando com este mundo, sim, mas transformando pela renovação da nossa mente. Mas para renovar as nossas mentes, nós temos que ter comunhão com Deus, andar com integridade com Deus, andar com intimidade com Deus e termos em Deus o nosso amparo, o nosso refúgio. Nós não podemos, em hipótese alguma, dar uma brecha para Satanás entrar nas nossas vidas. Nós temos que tomar cuidado, porque conforme está em 1 Pedro, capítulo 5, diz assim: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, o nosso inimigo Satanás está ao nosso derredor, buscando uma oportunidade para nos dragar. Ele está colocando ao nosso campo de visão situações que possam abalar o nosso emocional, possa confundir as nossas mentes e possa trazer ao nosso coração a incerteza do operar de Deus em nosso favor. E isso simplesmente destrói a nossa comunhão com Deus, porque nós passamos a não confiar em Deus. Como não confiamos em Deus? Este é um segredo nosso, porque se passamos a duvidar que Deus está nos ajudando, que Deus é certo a nossa vitória em Cristo Jesus, se Deus, para mim e para você, meu irmão, já nos deu o céu, através de Cristo nós podemos ser chamados filhos do Altíssimo. Conforme a palavra de Deus diz que Deus não nega bem algum para aqueles que o temem. Deus, na verdade, nos escolheu e nos chamou e nos capacitou e nos revestiu com o Espírito Santo. Você acha mesmo que Satanás teria autoridade sobre a sua vida? E as lutas que vêm contra você poderiam te vencer? Tome uma posição com Deus. Comece a transformar a sua mente. Transformar a sua mente confiando em Deus cegamente. Entendendo que não importa o que você esteja passando. Deus, Ele é poderoso, sim, para dar a vitória a você. Transforme a sua mente, conheça a vontade de Deus, para que eu e você possamos viver de uma forma perfeita e agradável a Ele. As nossas ações, as nossas atitudes, o nosso levantar, o nosso deitar, tudo honre a Deus. Conforme diz o Salmo 103, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim, todas as suas ações, tudo que você tem, honre a Deus. Porque nós temos do lado de fora uma tão grande nuvem de testemunhas que estão olhando para mim e olhando para você, esperando que você tropece, esperando que as circunstâncias da sua vida mostrem que você é um fraco. Sim, pense bem, as pessoas que estão do lado de fora, quantas vezes já te afrontaram? Ué, você não tem um Deus? Quantas vezes as pessoas que estão do lado de fora falaram assim, mas você não tem esse Deus que você diz? Como que isso pode estar acontecendo com você? Meus queridos, vamos transformar a nossa mente. Vamos transformar o mundo em que vivemos ao nosso redor. A palavra de Deus diz que eu e você somos luz e somos sal. Somos luz para as outras pessoas que estão lá fora. Para aqueles que estão distante de Deus e nas trevas, quando eles olham para você, quando eles olham para mim,
Eles têm que enxergar, vou usar esse termo, a luz no fim do túnel. Eles estão perdidos, estão cegos, andando num caminho totalmente destruído e indo diretamente para o inferno. Mas quando você tem a glória de Deus e a mente transformada e Deus habita em você através do Espírito Santo, e você é luz, as pessoas olham para você e enxergam Cristo, enxergam a esperança, enxergam um caminho que eles podem seguir. Mas a palavra de Deus também diz que nós somos sal, ou seja, eu e você, através da palavra do Senhor, através do nosso agir, através das nossas ações, nós salgamos a terra, ou seja, nós trazemos mudança de vida às outras pessoas, através das nossas atitudes. Eu e você temos que sim andar fielmente na palavra de Deus, tomando cuidado para Satanás não nos tragar, porque ele está no nosso derredor, rugindo como um leão. Ele não é leão, mas ele ruge como um leão. E sabe por que ele faz esse rugido ao nosso derredor? Para que nós paremos de ouvir a voz de Deus, a atenção do Altíssimo, e começarmos a olhar as circunstâncias que estão ao nosso redor, assim como Pedro. Pedro clamou, pediu a Deus: Senhor, se és tu, manda eu ir e andar sobre as águas em direção a você. Jesus falou: venha. E Pedro ali, descendo do barco, andando sobre as águas, começou a ver as circunstâncias que estavam em volta, o vento, as ondas, a turbulência, a chuva, a tempestade. Ou seja, ele começou a olhar ao derredor dele e perdeu o foco de visão que era Jesus. Nesse momento, Pedro começa a afundar. Por quê? Porque algo que estava ao derredor dele tirou a atenção que ele tinha de Cristo. Tirou o foco dele. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Quando você para de olhar para Ele e começa a dar atenção às coisas de fora, quando você começa a olhar as coisas do mundo, quando você começa a olhar as situações que te cercam, você para de olhar para Deus. E você para de olhar para o autor e consumador da nossa fé. E nesse momento você começa a perder, sim, a visão de Cristo. Porque você não está mais olhando para Cristo. Cuidado, porque, como diz o diabo, nosso adversário está ao nosso redor, rugindo como um leão, para tirar a sua atenção do foco, do seu objetivo, que é Cristo. E quando você tirar esta atenção, você vai começar a afundar diante de tantas coisas que estão te cercando. Vamos sim estar renovando a nossa mente no entendimento de Cristo. Eu amo ler a palavra de Deus, eu amo entender a palavra de Deus. Eu gosto de, quando eu leio a palavra de Deus, entender aquilo que o escritor, através, ali junto com o Espírito Santo, quis ensinar para as pessoas. E quando eu leio aqui Romanos, e junto com o contexto da Bíblia, que Paulo traz, que Pedro fala, que Jesus fala, ou seja, quando eu olho para todas essas circunstâncias, todos esses textos, eu começo a aprender que eu tenho que sim, a entender e vigiar. Porque eu não posso, em hipótese alguma, tirar os meus olhos do autor e consumador da minha fé, que é Cristo. Porque quando eu tirar, assim como Pedro, eu vou começar a afundar. E vou afundar no mundo, sim. Aí a minha mente vai começar a ficar cauterizada. Eu não vou olhar mais o pecado como antes. Eu não vou olhar mais as coisas que eu não concordava e eu falava no passado, não, isto não,
temos que ser fiel a Deus. Mas quando eu tiro a minha visão de Cristo, a minha mente começa a me enganar. A palavra de Deus fala que maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si mesmo, no seu intelecto, na sua sabedoria. Maldito o homem que confia que ele é o dono da verdade. Não é, é Cristo que é a verdade. Somente Ele é o caminho. Quando eu olho, ainda no texto de versículos 1 e 2 de Romanos 12, eu posso trazer algumas palavras. No texto diz o seguinte: ofereçam. Vamos oferecer a Deus, sim, completamente a Deus, a nossa vida como um sacrifício. Sim. E nós, como servos do Deus Altíssimo, temos que estar no serviço. E tem que ser um serviço que agrade ao Deus que nos chamou. Porque a palavra de Deus diz que aquele servo que faz as coisas que o seu Senhor espera, e apenas as que são nossas obrigações, nós somos servos inúteis. Vamos agradar a Deus com nossas ações, com a nossa renovação da nossa mente. Vamos adorar a Deus, oferecendo a Deus todo o nosso entendimento. Não podemos viver olhando para o mundo, tirando a atenção, olhando a Cristo. Nós temos que olhar para Cristo. Pare de olhar a circunstância, pare de olhar a economia, pare de olhar para a pandemia, para a Covid, pare de olhar para as circunstâncias da vida, pare de olhar para o seu vizinho e fazer comentários. Pare de olhar para as pessoas que não adoram a Deus. Pare de olhar para o ímpio que muitas vezes prospera, porque senão você vai acontecer igual o salmista, quando ele começou a olhar no Salmo, a prosperidade do ímpio ele quase desviou, até que ele entrou na casa do Senhor e entendeu o destino dos ímpios. Nós temos que parar de olhar para essas circunstâncias, porque vai tirar a nossa atenção de Cristo e vai sim trazer confusão na nossa mente. Nós temos que conhecer a Deus. Nós temos que entender, porque no versículo 2, no finalzinho, diz assim: assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Eu e você temos que entender o que é bom a Deus, o que é agradável a Deus. Como eu posso ser agradável ao Senhor, que fez os céus e a terra? Todo o poder está na mão dele. Toda a honra, toda a glória é dele. Como que eu, sendo humano, pecador, carente da graça de Cristo, dependente do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, para sim podermos entrar no trono da graça, porque eu mesmo não tenho essa capacidade, nem você tem. Se não fosse o sangue de Jesus, você nem poderia entrar diante de Deus em oração. E nós somos salvos pela graça. Mas como eu, sendo imperfeito, posso oferecer um sacrifício perfeito a Cristo? Através de um coração totalmente entregue a Ele. Através do desejo de eu poder querer servi-lo da melhor forma. Através do desejo, através da palavra de Deus, querer renovar a minha mente. Porque a palavra de Deus é a verdade. E somente a palavra de Deus pode transformar o homem. Somente a palavra de Deus pode trazer conhecimento de Deus ao homem. Quando em Oséias 4 fala o seguinte: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Ali, o profeta não está falando do conhecimento teórico da palavra de Deus. O profeta está ali falando do conhecimento, relacionamento com Deus. Nós somos destruídos quando nós perdemos a intimidade com Deus.
Nós somos destruídos quando nós perdemos a comunhão com Deus. Não é o conhecimento teórico da leitura da palavra apenas. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Conforme eu leio aqui, nós temos que sim chegar ao conhecimento de Deus. Está em João Pedro. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando os mesmos sofrimentos. Você acha que é só você que está passando as dificuldades? Só você está enfrentando? Em 2 Coríntios 10, 5, do conhecimento, diz assim, destruindo os conselhos que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. As armas da nossa milícias não são carnais, mas poderosas em Deus. E quais são as nossas armas? A palavra de Deus, o conhecimento de Deus, porque nada poderá nos destruir quando conhecermos a Deus. Você, quando tem um amigo, quando você tem um irmão em Cristo, aquele que você tem um ótimo relacionamento, aquele que você conta tudo, aquele que você pede oração, aquele que sabe os mais íntimo do seu coração. Você não tem um irmão assim, muitas vezes? Tem. E você não confia nele? Confia. Quanto mais Deus, que sonda os nossos corações para entender aquilo que temos e as reais intenções do nosso coração. Quanto mais Deus, que nos ama de uma maneira tão esplendorosa e única, que deu o seu único filho para que nós, através dele, pudéssemos sim ter um relacionamento com ele. A palavra de Deus diz em Pedro que através do sangue de Jesus Cristo, eu e você podemos entrar diante do trono de Deus confiadamente, porque Cristo conquistou isso para mim e para você. E quando nós paramos de olhar para Cristo, nós vamos perdendo esta confiança e perdendo este relacionamento com Deus. Aí as circunstâncias da vida nos trazem temor. Nós começamos a ouvir que tem crise, que tem pandemia, que tem Covid, que tem situação A, situação B, e nós tememos. Nós entramos em desespero, porque não conhecemos a Deus. Perdemos o conhecimento de Deus. Temos que conhecer a Cristo, meus queridos. Temos que entender que Cristo, o Senhor, é o nosso Deus. E sermos realmente fiéis a Ele em tudo. Como diz, nós estamos no mundo, vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. E a gente precisa renovar constantemente a nossa mente pela palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor em todo instante, para tentarmos sermos agradáveis e entregarmos a nossa vida como um sacrifício vivo para Deus. Porque, conforme a palavra de Deus diz que esta é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Você acha que Deus te chamou realmente para você ser humilhado? Você acha que Deus te chamou realmente para você sofrer na mão de outras pessoas? Não. A palavra de Deus diz que você foi chamado para dar frutos, e esses frutos permaneçam. A palavra de Deus diz que você foi chamado para, através da sua vida, ser luz e ser sal nesta terra. A palavra de Deus diz que você foi chamado para ser filho de Deus Altíssimo, representá-lo nessa terra, ser o embaixador de Cristo, levando a palavra dele e apresentando o reino dele
a todas as pessoas como funciona um embaixador. Vamos dizer, o embaixador dos Estados Unidos está no Brasil. Qual é a função do embaixador aqui? É tratar de um relacionamento entre os dois países, entre as duas nações, levando o conhecimento mútuo dos dois lados e, dentro de tudo isso, defendendo os interesses da nação dele. E eu e você, que somos cidadãos do céu, embaixadores de Cristo, sacerdócio, reis, qual é a nossa função nessa terra? Se não representar o reino de Deus, se não apresentar para as pessoas desta nação, deste mundo, a possibilidade de conhecer um novo reino, o reino de Deus, e dar a oportunidade que eles também se tornem cidadãos, ganhem cidadania através da herança em Cristo Jesus. Pensem nisso. Pensem nisso, queridos. A palavra do Senhor, ela é única. Que Deus possa grandemente abençoar vocês. Que Deus possa honrá-los. Mas, meus amados, entendam, temos que transformar a nossa mente, porque as nossas lutas começam na nossa mente. As nossas disputas começam na nossa mente. É a nossa mente, através dos nossos sentidos, que tiram a nossa atenção de Cristo. É a nossa mente. É a nossa mente que interpreta as circunstâncias que dão ao nosso redor e nos trazem temor, nos trazem desespero. Que Deus possa abençoar a vida de vocês.